Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Como é maravilhoso estar na casa do Senhor. E hoje o céu está em festa, porque hoje foi realizado o batismo de 3 pessoas. 3 pessoas, o batismo que é aquela confirmação de algo que a pessoa já tinha decidido, e ela confirmou diante de todos. E nós, como igreja, fomos testemunha desse fato tão maravilhoso. E o céu está em festa hoje, amados. Ser cristão não quer dizer que nós estamos isentos das lutas, né? Ou seja, eu batizei, eu me converti, acabou os problemas. E não é não, que as lutas continuam. Mas o que é mais maravilhoso saber é que Deus está conosco. A nossa força aumenta e nós ficamos cada dia mais forte, porque o Senhor está conosco. Estamos aqui hoje, amados irmãos, para celebrar o amor e a graça de Deus. Que é Ele que nos dá coragem, que é Ele que nos dá força para enfrentar o desafio da vida. E nós, como cristão convertido, devemos sempre estar firme, pronto para servir o Senhor, independentemente das circunstâncias. Porque a promessa de Deus é para aqueles que perseverar até o fim. Portanto, não importa a luta que você esteja passando, não desista. Que nós possamos declarar o que diz em Filipenses 4:3: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Abacuque, se os irmãos querem abrir também, Abacuque 3:17 e 18. Que nós possamos declarar nessa noite, amados. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzem alimentos, e as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Que nós possamos declarar, mesmo diante de tanta dificuldade, todavia, no 18, eu me alegrarei, exultarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Que nós possamos também, no livro de Romanos 8:39, se os irmãos querem conferir aí também. Eu estou falando um pouquinho da luta dos cristãos, amados. Sabemos que não é fácil, mas a gente tem que saber, amados, que todo o nosso trabalho não vai ser em vão. No livro de Romanos 8:39, diz assim: nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Em 1 Coríntios também, irmãos, se querer abrir 1 Coríntios 15:58. É um conselho do Senhor para a igreja, é um conselho do Senhor para nós cristãos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Deus está vendo a luta de cada um. Deus sabe a luta cotidiana de cada irmão aqui na igreja. E essa promessa de Deus, Deus está falando ao seu coração, que tudo que você está vendo, todo o seu esforço não será em vão. Por momentos sentimos que há momentos na vida do cristão que ele possa estar sentindo que está com pouca força. Deus, Ele vai honrar todo esse seu esforço, essa sua fidelidade com Ele, e vai mudar a situação da sua vida. Na carta à igreja de Filadélfia, o Senhor fala assim, Apocalipse 3:8, se os irmãos querem abrir para a gente estar conferindo.
3. O Senhor, nesse versículo, olha, amados, Ele está falando para a igreja, carta à igreja de Filadélfia. Eu sei das tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, o Senhor está vendo que muitas vezes você tem pouca força, mas mesmo assim você tem mantido fiel ao Senhor. E o Senhor fala aqui: eis que colocarei diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ou seja, se você permanecer fiel a Deus, aquela porta que Deus vai abrir, ninguém vai fechar. Então que mantenha, amados, não importa o momento que você possa estar passando, mantenha fiel diante do Senhor. Eis que colocarei uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Deus, Ele é aquele que acalma a tempestade da sua vida. É aquele que às vezes tem um conflito familiar, aonde que aquela mãe, aonde que aquela esposa vai no seu quarto e ora, Deus acalma aquela tempestade no meio da tua família. Deus é aquele que resgata o seu filho no meio das drogas. Se você prostrar ao Senhor, se você não desistir da presença de Deus, porque a promessa de Deus é para aqueles que perseverar até o fim. Está difícil, não desiste, clame ao Senhor. Muitas vezes o que falta na vida do cristão é aquele alimento diário, que é a palavra de Deus. É você meditar a palavra de Deus, porque é ela que nos fortalece, é ela que é o alimento. Ou seja, não podemos nós tratar a Bíblia como trazer a Bíblia, abrir a Bíblia somente aos domingos, como se fosse um amuleto da sorte. Abrir só em Salmo 91, Salmo 23. A gente precisa saber o que o Senhor fala com nós todos os dias, através da sua palavra. A sua palavra que é a luz que vai iluminar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Ou seja, muitos estão tropeçando, muitos estão caindo, muitos estão desviando, porque não está meditando a palavra de Deus, está colocando Deus em segundo lugar da sua vida. Deus faz uma promessa também, que no livro, não vou abrir, amados, no livro de Isaías 41:10, Deus fala: eu estou com vocês, eu te fortaleço, eu te sustento. E Josué 1:9, não temas, Deus nos dá força e coragem para enfrentar. Não tenha medo, eu te ajudo. É a promessa de Deus, amados irmãos, para todos nós cristãos. Que o Espírito Santo nos guie e nos abençoe. Que possamos sair daqui fortalecido, inspirado, pronto para enfrentar o desafio, com força e coragem. Nós estamos aqui, nós buscamos o Senhor. Talvez muitos tinham algum motivo, aparentemente, de ficar nas suas casas, mas você já esteve aqui hoje. Então isso já é uma vitória. E que nós possamos, não somente aos domingos, que nós possamos honrar o Senhor em todos os aspectos da vida cristã. Desde uma leitura bíblica diária, desde um culto familiar, desde aquele café da manhã onde você se reúne com a sua família para meditar. Hoje, amados, isso tem perdido. Aquela doutrina antiga, aonde a família se reunia, chamava toda a família em volta de uma mesa e orava antes da refeição. Se você quer ter uma família abençoada, comece a ter uma família totalmente na presença de Deus, meditando a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam muito bem-vindos à casa de Deus. Sintam-se bem na casa do Senhor, porque aqui Ele tem plena liberdade para trabalhar, para se manifestar, para você sentir a sua presença.
Obrigado, pastor Gilson, por sua esposa também estar aqui nos visitando, e a todos que vieram de longe, os que vieram de perto e vieram à casa do Senhor para juntos adorarmos o seu santo e bendito nome. Como disse o irmão Kleber, hoje foi algo especial para a igreja, foi algo memorável para a igreja, onde o Senhor permitiu que 3 filhos seus descessem as águas do batismo. E nós não sabemos até quando o Senhor nos deixará aqui na nossa peregrinação. Não sabemos nem quando será o arrebatamento. Nós o esperamos, que pode ser qualquer momento. E não sabemos o dia que o Senhor irá nos chamar pela morte física. O meu desejo é que todos possam ir pelo arrebatamento, ou todos sigam pelo arrebatamento, porque a morte física é terrível, ela machuca quem fica. Quem tem Cristo como Salvador, tem a vida eterna, então já vai diretamente para a presença do Senhor. Mas quem fica sofre, chora, machuca o coração, fica ali uma ferida sentimental aberta que demora a cicatrizar. E quando finalmente cicatriza, ao olhar para ela vem uma lembrança e novamente vem lágrimas. Então todos nós esperamos o arrebatamento. Hoje a igreja teve o privilégio de testemunhar o batismo nas águas de 3 irmãos que estavam ali dispostos a obedecer ao Senhor. Nós temos como igreja cristã, a maioria das igrejas cristãs no Brasil tem o batismo e a Santa Ceia como ordenança, e hoje cumprimos uma delas, que foi os irmãos se permitirem descer às águas do batismo. Estávamos ali apenas como instrumentos nas mãos do Senhor. Quem estava batizando ali era Pai, Filho e Espírito Santo. Então foi um momento muito gostoso. Depois nós vamos observar as fotos, porque geralmente, pelo menos nesse tempo a qual o Senhor nos deu a graça de pastorear, geralmente acontece algo fora do comum nas fotos. Às vezes o sol reflete na água, sai uma espécie de um brilho. Então eu vi muita manifestação em batismo. Ainda não olhei as fotos, estava ali realizando o batismo, mas depois eu vou olhar as fotos com calma. Mas geralmente tem algo sobrenatural ali, algo fantástico de se ver. Às vezes você olha assim, mas alguém pôs filtro nessa foto? Não é. É algo sobrenatural, estamos obedecendo ao Senhor. O batismo é algo natural, mas ali a presença do Senhor é sobrenatural. O nosso Deus é Espírito, e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Então, falando nisso, eu quero chamar os 3 irmãos que estavam hoje à tarde, às 3 horas da tarde, submetendo-se ao batismo nas águas. Quero chamar aqui à frente o irmão Antônio Batista de Lima Neto. Quero chamar também a minha esposa, que vai entregar aqui o certificado de batismo, a irmã Delane Cunha Zanelato, na verdade, e a irmã Claudimara Manelli de Souza. Podem ficar aqui de frente para a igreja. E eu quero pedir à minha esposa que entregue os certidões de batismo para os irmãos, para eles terem como lembranças, Entregue, por favor, e dê aquele abraço abençoador. Amém. E que os irmãos mostrem para a igreja a certidão de batismo. Cadê a irmã Daiane para tirar as fotos? Vem até mais perto, irmã Daiane. Irmã Daiane vai tirar uma foto para guardar na galeria da igreja, tá bom? Como lembrança. Então, pode vir perto do Brian, mais pouco aqui, tá bom? Isso, mostre para a irmã Daiane, ele vai tirar uma foto para guardar na galeria da igreja. O irmão Kleber também está ali tirando foto, tá bom? A irmã Daiane, o dela não tem flash, então a gente fica com o dente seco e ninguém sabe a hora que tirou, né, irmã Daiane? Tirou? Então, irmãos, aqui nessas pastas azuis, aqui está o Estatuto da Igreja, Regimento Interno, Declaração Doutrinária e um pedido para ser membro da igreja. Nesses documentos vocês vão conhecer as normas da igreja, como ela funciona diante de Deus e do Estado de São Paulo e do país, nosso país, está tudo aqui no Estatuto. Regimento interno é como a igreja funciona internamente, os deveres do pastor, deveres do diáconos, deveres de cada membro, está tudo aqui, nessa pasta, certo? E a declaração doutrinária, o que é que essa igreja crê? No poder de Jesus Cristo, no Espírito Santo, no Pai, também no coisa ruim, como a igreja encara isso, está tudo aqui na declaração doutrinária. E quando vocês conhecerem todas as documentações, vocês vão ler em casa no tempo de vocês, conforme vocês puderem. No final tem uma ficha
pedindo para ser membro da igreja, caso vocês queiram. Vocês são livres, a nossa visão é reino, mas se vocês vierem congregar conosco, serão muito bem-vindos em nome de Jesus, para fazer parte da membresia desta igreja, deste povo abençoado e bonito. Então vocês têm toda a liberdade de lerem, né? Observarem cada item, tem muitos versículos para ler na Bíblia, inclusive no próprio estatuto tem versículos. Analisem tudo, tirem as conclusões. Fiquei com dúvida, os documentos é de vocês, você não precisa devolver. Vocês podem rabiscar, fazer perguntas e marcar uma visita. Pastor, vem aqui, eu tenho que tirar umas dúvidas. E no final tem uma ficha, os dados de vocês pessoais, tudinho, endereço para a igreja ter ali guardadinho no hall de membros, tá bom? Então, quando você assinar esse pedido de membro, a gente marca uma assembleia solene para recebê-los como membros da igreja, tá bom? Isso sem pressão, vocês vão decidir por livre e espontânea vontade. Aqui está as normas da igreja, irmã Delaine. Aqui está a norma da igreja, irmã Mara. Irmã Delaine diz que já decidiu, né? Aqui está a norma da igreja, irmão Antônio. Como nós trabalhamos desta forma, entregamos para os irmãos terem a plena consciência do que estão fazendo. Certo? A irmã Delane já ajuda no Ministério Infantil, a irmã Mara já auxilia, o irmão Antônio está chegando agora, já tem esse trabalho conosco, mas a questão de membresia é algo pontual, né? É algo que eu quero me identificar, eu quero fazer parte dessa igreja, né? Eu já faço parte da igreja de Cristo, mas agora da igreja local, certo? É uma associação, tá bom? Então tá bom, convido a igreja a se colocar em pé, por gentileza, e estender suas duas mãos nessa direção aqui, para orar pelos nossos irmãos. Eu vou pedir que leve o microfone até o pastor Gilson, pedir ao pastor Gilson, por gentileza. Isso, por favor. Ligue e entregue ao pastor Gilson. E também convidar o pastor Gilson aqui à frente e sua esposa, que são nossos irmãos, companheiros de ministério, que fizeram inúmeras vezes isso que estamos fazendo aqui. Muitas vezes levando as pessoas algo do batismo. Então, o pastor Gilson, né, tem muito tempo de ministério e hoje ele vai ser usado por Deus para orar junto com a igreja pela vida de vocês. Igreja, por favor, estenda suas mãos nessa direção. Pastor Gilson, fique à vontade. Deus maravilhoso, Deus eterno, nós te somos imensamente gratos pelo dom da vida, te somos gratos pela salvação outorgada na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Te somos gratos, Deus querido, pela existência desta igreja, nesta localidade, que prega a tua palavra, que comunica a mensagem de salvação a tanta gente que dela se aproxima. Nós te somos gratos porque essas três almas, entendendo o plano de salvação, entendendo o teu amor e o sacrifício feito ali no Calvário, renderam-se aos teus pés, te aceitando como único Salvador. E como consequência desta fé, receberam o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina-os, ó Deus, a guardar tudo quanto tu tens ensinado, para que juntamente com a tua igreja possa caminhar firmes, vencendo as lutas, os obstáculos e tudo aquilo que se interpõe nos seus caminhos, e que tua graça se manifeste profusa sobre a vida de cada um deles. Abençoe o pastor desta igreja, reveste-o cada vez mais do poder dos céus, para que com esse revestimento e na autoridade do teu Espírito, ele possa anunciar a tantas e tantas pessoas que só Jesus Cristo salva. Aceite, Deus querido, a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Gilson, obrigado, minha irmã. Muito obrigado. Se quiserem cumprimentar os irmãos, fiquem à vontade. Vocês têm toda a liberdade, tá bom? Fiquem à vontade. Igreja, pode sentar, por gentileza. Obrigado. Podemos sentar, irmãos. Deus abençoe. A festa nos céus. Eu ainda estou digerindo tudo, porque ao ler a Bíblia nós sabemos que a festa nos céus por um pecador que se arrepende. Aí imagina quando o servo de Deus, a serva de Deus se converte e decide obedecer, descendo as águas do batismo. Imagine a festança que tem lá.
Então eu fico analisando a Bíblia e digerindo no meu coração. E fico pensando na alegria do pai em ver o fruto do penoso trabalho do filho. O Espírito Santo convertendo essas almas para a glória do Senhor. Porque foi Jesus Cristo, o Filho, que morreu por cada um de nós. Então eu fico imaginando a alegria do Pai, a satisfação e a alegria do Filho, Jesus Cristo. E o nome de vocês já escrito no livro da vida, assim como os nossos estão lá aguardando o arrebatamento. Isso me deixa felicíssimo. Eu ia usar uma expressão aqui, mas talvez soasse de forma não como eu queria mostrar para os irmãos. Me deixa felicíssimo, pensativo, alegre, feliz. Que Deus abençoe vossas vidas. Contem conosco, amada igreja. Visite esses irmãos, né? Visite, converse, mande mensagem de fé, mande texto da palavra, né? Nas possibilidades, pergunte como estão. Nos importemos com esses irmãos, assim como nós já nos importamos uns com os outros. Vamos viver como verdadeira família. Vamos estagiar aqui, que lá no céu é um só povo diante de um único Deus. Que Deus abençoe a vida de todos. Quero chamar aqui os irmãos do louvor. Nós iremos cantar ao Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração.